Bom dia, Bia Santana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Mais um dia aí que estamos iniciando na presença de Deus, né? Esse é o dia que o Senhor fez. É interessante, toda vez que eu acordo de manhã, para eu poder estar aqui às 6 horas da manhã, em ponto, né? Eu acordo às 5. E aí eu medito na palavra de Deus. Como eu sempre comento, né, com vocês, eu antes de pregar para vocês, eu prego para mim. E eu medito na palavra de Deus. E eu fico pensando como Deus nos ama, né? Que nos permite mais um dia, nos dá mais uma chance de vida, de recomeçar, Nós temos aí mais um dia pela frente, onde as misericórdias do Senhor se renovam, onde o seu amor nos alcançou mais uma vez. Eu não sei se as pessoas têm essa consciência do dia, né? Do dia que o Senhor nos dá, nos prepara. Eu confesso que essa última semana aí foi muito intensa para mim, mas eu jamais vou negociar essa manhã, negociar esse dia de devocional, né? Iniciando o dia com um devocional, uma oração, porque isso é que nos sustenta, é o alimento que necessitamos para enfrentarmos o dia que está só começando, né? E quando eu falo enfrentarmos, não é enfrentarmos problemas, desafios, não, isso são coisas naturais da vida, mas enfrentar significa viver o dia plenamente conforme os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Bom dia, querido cantor Nenê, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. E como eu sempre falo no início de todo devocional, esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. E a alegria, ela é a consequência dessa consciência de que Deus está nos dando esse dia como um presente, como uma dádiva. E a palavra dádiva significa espontâneo, né? De uma forma espontânea. E devemos então receber esse dia do Senhor. O Senhor é criador de todas as coisas e Ele não é só criador, Ele é sustentador. Todas as coisas são sustentadas por Deus. Inclusive o nosso fôlego de vida que um dia Deus nos deu e Ele nos sustenta. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do relacionamento com Deus. Deus, Ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa que, na verdade, se manifestou em Jesus Cristo. Deus é Espírito e foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo. E desde a criação do mundo, Deus deseja se relacionar com o ser humano. Eu fico pensando aqui que eu acho que uma das coisas que Deus ama na vida do ser humano é ter essa oportunidade da gente, todo dia de manhã, por exemplo, acordar e saber que atravessaremos esse novo dia nos relacionando com Deus. Eu acho que esse relacionamento deve ser o primeiro relacionamento do dia. A gente vai se relacionar hoje com outras pessoas. Hoje, por exemplo, é dia de culto. E lá no culto a gente se relaciona com várias pessoas. A gente se relaciona, né, com os amigos, com os irmãos, as irmãs. Mas o nosso relacionamento, ele começa em Deus. E esse relacionamento, ele deve ser de forma sincera. O nosso relacionamento, ele não é uma obrigação.
Ele não é um relacionamento baseado no medo. Ele não é um relacionamento baseado na recompensa, ou seja, o que eu vou receber do Senhor. Não, o nosso relacionamento, ele é uma necessidade de estarmos diante daquele que nos fez, que nos criou, que nos conhece a nossa estrutura, sabe como somos, sabe os nossos desejos, sabe os nossos sonhos, sabe os nossos projetos. Por isso que a gente tem essa necessidade de se relacionar com Deus, porque Deus, Ele nos conhece completamente. Bom dia, Ailton, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. A nossa necessidade de relacionar com Deus é porque a gente, no fundo da nossa alma, do nosso espírito, a gente sabe que a gente depende do Senhor para todas as coisas. Eu nunca esqueço quando Jesus Cristo disse na sua palavra: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês não podem dar um passo, né? E a gente tem essa necessidade. O ser humano é um ser social. Ele tem a necessidade de se relacionar. Mas quando nos relacionamos com aquele que é todo-poderoso, aquele que é soberano, aquele que detém em suas mãos todo o poder, isso nos dá segurança. Por isso que esse relacionamento tem que ser um relacionamento baseado na sinceridade, baseado no amor. E a consequência disso é a certeza que temos da eternidade que passaremos com Ele. E para o ser humano é um pouco difícil esse relacionamento, porque a gente está acostumado, desde que nasceu, a se relacionar com aquilo que vemos, a se relacionar com aquilo que é palpável. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Por isso que a gente tem essa dificuldade como ser humano de se relacionar com algo que não é visível. Com algo que não é visível. Por isso que a gente deve entender, que quando Jesus Cristo disse para Tomé, vocês conhecem a história, depois da ressurreição, Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos. Mas na primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava presente. E quando Jesus apareceu novamente, uma segunda vez, Tomé estava presente. Quando eu falo apareceu, apareceu depois da ressurreição. Ele fez questão de aparecer depois da ressurreição em corpo físico. E Tomé, antes dessa segunda aparição no meio deles, Jesus como corpo, Tomé questionou os discípulos e disse, os discípulos falaram, né? O mestre esteve aqui. E Tomé falou: eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu tocar nas suas feridas, né? E logo em seguida o Senhor apareceu de novo no meio dos discípulos e disse: a paz esteja convosco. E é bonito porque é interessante, porque sempre que Jesus aparece, a primeira coisa que Ele nos oferece é a paz. Ele não está preocupado com as circunstâncias, Ele não está preocupado com as situações, mas Ele simplesmente quer que dentro de nós tenhamos a paz que só vem dEle. Em seguida, Tomé chegou perto dele e o Jesus Cristo, nosso Senhor, que é onisciente, onipresente, Ele já sabia da incredulidade de Tomé, no sentido de se relacionar com Ele se Ele estivesse vendo. E Jesus, se aproximando de Tomé, falou: Tomé, toca aqui, põe a sua mão aqui. Depois ele falou: põe a mão aqui do lado, que Jesus recebeu ali uma lança quando ele estava na cruz. E Tomé, quando ele tocou em Jesus, ele disse: meu Senhor e meu Deus. E ele creu.
Agora a resposta de Jesus é muito interessante. Jesus disse: você crê porque me tocou, me vê? Felizes são aqueles que não me verão e mesmo assim crerão, vão crer em mim. Ele está falando de nós. Por isso que eu digo, é difícil para o ser humano se relacionar com algo invisível, porque a gente tem a necessidade de apalpar, a gente tem a necessidade de tocar, a gente tem a necessidade de ver. Mas o Senhor é real. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele subiu aos céus. Ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E Ele disse que estarei convosco todos os dias. Bom dia, Kellen, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Então a gente não se relaciona com algo fantasioso, a gente não se relaciona com algo que é uma mentira, que é Não, a gente se relaciona com algo real, algo vivo. Por isso que o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento sincero. Tem que ser um relacionamento de corpo, de alma, de espírito e principalmente de consciência. Consciência de que Ele existe, consciência de que Ele é real, de consciência que estamos relacionando com um Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala. A gente tem que ter essa consciência. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado na verdade, na sinceridade e no temor. Quando a gente fala temor, a gente não está falando de medo. Medo é totalmente diferente de temor. Temor é respeito, é reconhecimento e é adoração. Nunca esqueça disso. Temor é reconhecimento, é adoração, é respeito, é reconhecer quem Deus é e quem somos. Por isso que temos que ter esse relacionamento com Deus baseado no temor. E hoje eu meditei no livro de Salmos, capítulo 145, o versículo 18 e o versículo 19, que fala um pouco sobre essa questão do relacionamento com Deus, dessa coisa de você invocar o nome do Senhor, de você invocar a sua presença. Invocar quer dizer chamar com a consciência aquilo que é invisível, que se torne presença na sua vida. Quando eu falo invisível é porque o Senhor, Jesus Cristo, a gente tem que ter essa consciência de que Ele não é palpável, não dá para... Deus é Espírito. Mas quando a gente fala a palavra invocar, a gente fala que é chamar a existência nossa, a nossa realidade de vida, aquilo que é invisível. E Salmo 145, versículo 18, diz assim. Lembrando que eu estou lendo na versão NVT, para que fique um pouco mais claro, né? Diz assim, Salmo 145, versículo 18 e 19. O Senhor está perto de todos que o invocam. Sim, de todos que invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem. Ouve os seus clamores e os livra. Eu vou repetir. Depois, se você puder, pega a sua Bíblia. Não precisa ser agora, mas pega a sua Bíblia. Vai lá no Salmo 145, versículo 18 e 19. E grifa isso, porque isso é muito profundo. O Senhor está perto de todos que o invocam, ou seja, de todos que o chamam com sinceridade de coração, de corpo, de alma. Sim, de todos que invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem. Eu não sei qual é o seu desejo, não sei qual é o seu sonho, não sei qual é o seu projeto de vida,
Mas se os seus sonhos e desejos forem bons, bons no sentido de não causar dano e nem maldade para o próximo, e nem para você mesmo. Se os seus desejos, sonhos e projetos de vida estiverem alinhados com a vontade de Deus, aí sim o versículo 19 acontece. Ele concede os desejos dos que os temem. Ele ouve os seus clamores e os livra. É assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus. A gente deve invocá-lo, chamá-lo, para participar da nossa realidade de vida, de forma sincera, desejando que Ele realize, nos conceda os desejos sinceros do nosso coração. É assim que devemos viver todos os dias, a toda manhã, invocar o nome do Senhor, para que Ele viva esse dia conosco. E a nossa oração hoje vai ser exatamente para isso, para que Deus esteja conosco, nos guiando, nos capacitando e principalmente nos dando a sabedoria necessária para vivermos esse dia, fazendo-nos esquecer daquilo que passou, virar a página do ontem, fazer não nos preocuparmos com o dia seguinte, mas fazermos entender que o dia que devemos viver é o presente. É no presente que a vida acontece. É no presente que a vida existe. De repente, hoje pode ser o último dia de nossas vidas, não sabemos. A vida e a morte está na mão daquele que é todo-poderoso, daquele que é Criador dos céus e da terra, o Senhor. Por isso que devemos viver cada dia plenamente, nos doando, nos dedicando. Deus é bom. Oi, Dani, querida, seja bem-vinda. Deus abençoe. Devemos viver um dia de cada vez. Devemos viver um dia pleno, entendendo que nesse dia a graça do Senhor nos alcança. Entender que nesse dia a misericórdia do Senhor se renova. Entender que nesse dia o amor do Senhor permanece em nós. Precisamos viver esse dia com essa consciência de que o Senhor está presente. E vivermos o que a gente leu nesse salmo. E eu vou finalizar lendo novamente esse salmo. Salmo 145, versículo 18 e 19. Grave esse salmo no seu coração, grave esse salmo na sua mente e viva esse salmo no dia de hoje. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor está perto de todos que o invocam. Sim, de todos que invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem. Ele ouve os seus clamores e os livra. Esse é o nosso Deus. Devemos invocá-lo, chamá-lo para viver esse dia com a sua presença, nos guiando, nos orientando. Esqueça o que passou, vira a página do ontem. Não se preocupe com o amanhã. Invoque o Senhor agora, nesta manhã, para que Ele possa estar conosco. E ao chegarmos no final desse dia, possamos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos orar para que esse salmo seja realidade na nossa vida. Para que a presença de Deus seja uma realidade latente nesse nosso dia. E que possamos desfrutá-lo esse dia que o Senhor fez. E nele nos alegrarmos. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos nesta manhã na Tua presença. Manhã essa que o Senhor já preparou, porque nada foge do Teu controle, Tu és soberano, Tu és Criador de todas as coisas. E o Senhor nos dá mais um dia como presente, mais um dia para vivermos, mais um dia onde as Tuas misericórdias se renovam, onde o Seu amor nos alcança mais uma vez. Pai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo que possamos viver esse dia com essa consciência de que o Senhor é real, de que o Senhor está vivo e devemos invocá-lo todas as manhãs para o Senhor estar presente, participando conosco desse novo dia. Porque, Pai, sem a Tua presença nada somos. Sem a Tua presença não conseguimos realizar nada segundo a Tua vontade. Te pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos guie, nos oriente neste novo dia que está iniciando. Que tudo que fizermos, tudo que pensarmos, tudo que falarmos seja para honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus. Entendemos que fora de Ti, Senhor, não há existência, fora de Ti não há razão. Que o Senhor seja realmente uma presença viva na nossa realidade de vida. Que possamos viver o dia de hoje com essa consciência de que o Senhor está conosco. Por isso, Pai, eu Te peço que o Senhor agora abençoe cada um que está online nessa live agora, Senhor, e aqueles que assistirão depois. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a sua casa, a sua família, seus filhos, enfim, em toda a vida completa, em todas as áreas. Que o Senhor derrame a Tua graça, o Teu favor. E que esse dia de hoje que está iniciando na vida deles seja um dia repleto da Tua presença. Oh, Pai, realiza, Pai, os desejos, os sonhos, os projetos de cada um deles. Que eles possam ver que o Senhor é Deus na vida deles e que eles possam desfrutar completamente da Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado porque nesta manhã o Senhor se renova em nós. Nesta manhã o Senhor diz para cada um de nós: mais um dia está aí para a gente amar mais, para a gente se doar mais, para a gente servir mais e para a gente Te adorar e Te glorificar mais uma vez. Porque o Senhor é a fonte de todas as coisas. O Senhor é a razão da nossa existência, Pai. Por isso somos gratos. Estamos iniciando esse dia com o coração repleto de gratidão, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, independente das circunstâncias que possamos estar vivendo, independente daquilo que de repente estamos enfrentando, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece Deus em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado. Por isso, Pai, eu Te peço, fica conosco e nos guie mais uma vez neste novo dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que seja um dia repleto da graça, do favor de Deus. E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento de oração e que possamos sempre começar o dia na presença de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe, vos guarde e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus, um excelente domingo e até amanhã.